Olá, seguidor, olá, seguidora, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. A aula de hoje faz parte do projeto Enem no Vivário. Eu me chamo Douglas e o tema desta aula é Renascimento. Então, convido a todos e a todas para se inscrever no nosso canal, deixar a sua curtida e divulgar o nosso material nas suas redes sociais. Bom, primeiramente, é preciso definir o que é renascimento. E para isso é fundamental compreender o contexto histórico da Europa Ocidental na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Durante o período medieval, os centros de saber, como as universidades, eram administradas pelos membros do clero. Esse ponto ele é fundamental, uma vez que a visão de mundo defendida por essas pessoas era chamada de teocêntrica, segundo o qual a vida deveria ser guiada pela crença na vontade de Deus e tem a Terra como centro do universo. No entanto, algumas mudanças estavam em curso na Europa dentro daquele contexto. Essas mudanças, elas foram impulsionadas por um amplo e profundo processo de urbanização, um processo marcado também pelo fortalecimento e o aumento da atividade comercial e pelo surgimento de uma classe social que se tornará protagonista dos principais eventos históricos nos séculos que se seguem, que é a burguesia. É dentro desse contexto histórico, social, do qual o nosso cenário será a Península Itálica, hoje, atualmente, a atual Itália. É nesse cenário de profundas transformações sociais que irá surgir na Península Itálica, ao longo dos séculos XV e XVI, um movimento intelectual e também artístico que vai expressar um novo modo de pensar do ser humano moderno, que ficará conhecido como Renascimento. É fundamental, portanto, compreender que a ideia de renascimento implica em um desejo por parte de artistas, intelectuais, em expressar um desejo de renascimento, de fazer renascer. Agora, o que é precisamente essa ideia de renascer? Trata-se de recuperar elementos culturais e também artísticos da cultura grego-clássica e também da cultura romano-clássica. Estes elementos serão recuperados, retrabalhados e ganharão uma nova configuração dentro desse contexto. No entanto, é preciso declarar que quando nós falamos no período medieval, que por muitas das vezes é dominado no nosso imaginário pela crença em um fanatismo religioso, por um período de estagnação cultural e pela presença forte das autoridades religiosas, dentro deste contexto existiu sim elementos culturais advindos, oriundos da antiguidade clássica, porém, o que os renascentistas fazem é retrabalhar e dar um novo sentido para ele, no momento de transição de um período para o outro. A base para tais transformações e a origem dessa nova forma de pensar, de agir e de se expressar é denominado humanismo. O humanismo nada mais é do que um movimento intelectual que surgirá nos centros urbanos da Península Itálica e se tornará a base de toda a produção do conhecimento a partir daquele momento. O humanismo valoriza, acima de tudo, o ser humano, a natureza e a ideia da investigação, da observação e da crítica, valorizando a razão e o raciocínio lógico. Em linhas gerais, o humanismo é uma crítica à submissão das pessoas à devoção religiosa e às autoridades constituídas. Deste modo, o humanismo ele privilegia a potencialidade do ser humano através da investigação e da contemplação não só da natureza, mas também de tudo aquilo que o cerca. É possível fazer uma oposição dentro desse contexto entre a ideia de teocentrismo, que nada mais é do que
Deus no centro e pensarmos na ideia do antropocentrismo. O ser humano passa a ser a potência criadora e também o centro de tudo aquilo que o universo tem. Existe uma substituição, um reordenamento da posição do ser humano dentro da criação. É importante ter isso em mente, uma vez que, a partir desse contexto, o ser humano se libertará de suas amarras e expressará toda a sua potencialidade. Isso não significa dizer que os artistas do Renascimento eram ateus. Significava dizer que eles criticavam a autoridade instituída da Igreja, rompendo com dogmas e bases instituídas. Mas, em muitas de suas obras, a presença religiosa misturada com elementos da mitologia grego-clássica eram constantes e eram marcantes. Portanto, eles não eram ateus, apenas pensavam no lugar da criação, recomposto, reordenado de uma forma diferente de até então. Ora, mas então, quais são as inovações trazidas no campo da arte que são propostas pelos renascentistas? Alguns pontos merecem destaques. O primeiro deles é a valorização da natureza, dos animais e principalmente do ser humano. O ser humano, ele se tornará protagonista nas principais obras, sejam elas pinturas ou esculturas naquele contexto. Outro ponto, presença de elementos mitológicos, remetendo à cultura greco-romana, em uma síntese, em uma aproximação com elementos da cultura antiga e também da mitologia religiosa cristã. Terceiro ponto, a busca da recriação da realidade em seus mínimos detalhes, para proporcionar prazer ao observador. Outro ponto, a reprodução das emoções, da fisionomia e de cada aspecto da figura humana a partir de uma elaboração que privilegie a proporcionalidade e a geometricidade. Então, as obras renascentistas, elas buscam ser, acima de tudo, uma representação fidedigna da realidade que o cerca. Outro ponto fundamental, o emprego de técnicas da proporcionalidade aliado com a ideia de tridimensionalidade. Então, todas as obras, principalmente pinturas renascentistas, elas têm de forma muito destacada a ideia de profundidade e de volume, que dão uma sensação, como eu disse, de 3 dimensões sendo representadas em uma superfície plana. E por fim, mas não menos importante, o uso, o emprego e até mesmo o abuso de técnicas de luz e de sombra, que evidenciam cada traço, aspecto e fisionomia da expressão humana. Para finalizar, é preciso também destacar alguns expoentes do Renascimento, nomes, sobretudo de homens, que fizeram o seu nome e marcaram a sua presença na história. Eu gostaria de destacar, para fins didáticos, 3 exemplos. O primeiro deles talvez seja o maior expoente, ou a máxima expressão do Renascimento, que é Leonardo da Vinci. Leonardo não foi apenas pintor, ele também foi escultor, matemático, arquiteto, engenheiro e inventor. E ele também foi responsável por pintar a obra de arte mais conhecida da história, que é a Mona Lisa. Outro exemplo fundamental é Michelangelo. Michelangelo é também pintor, foi também pintor, que foi responsável pela composição do afresco que está no teto da Capela Sistina no Vaticano, no qual ele retrata com o seu pincel, com as suas cores, a história bíblica da criação do mundo. E, para finalizar, Rafael Sanzio. Todos eles são italianos, que ficou conhecido como o pintor das Madonas, que nada mais são do que a representação em imagens da figura da Virgem Maria, juntamente com o menino Jesus. Bem, pessoal, espero que tenham gostado, que possam aproveitar o material. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar a sua curtida e compartilhar os seus vídeos nas redes sociais, junto com amigos e conhecidos. Eu me despeço aqui, bons estudos e boa prova!